Hey, uh, uh, Aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: aquele que morreu na cruz, aquele que o seu trono trocou, aquele que venceu a morte e o pecado. A Jesus, o Nazareno, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao alto e sublime Deus, dizemos: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana,
dos reis, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, Hosana. Hosana, aleluia, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, Jesus, te exaltamos, Senhor, Hosana nas alturas, oh bendito é o Senhor, Hosana, oh declaramos Hosana ao Senhor, Hosana nas alturas, Rei da glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hosana ao Rei. Hosana, aleluia, Hosana ao Rei da glória, aleluia, Hosana ao Rei da glória, Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém e amém. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor, aquele que nos remiu de toda angústia e nos deu paz quando éramos ainda teus inimigos. Nós te louvamos pela vida do Cordeiro, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela palavra que a nós dirigiste. Senhor, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abre os olhos do teu povo, faz, ó Deus, o teu povo alinhar com a tua palavra. Aqueles que são nascidos da palavra, sejam guiados pela palavra do Espírito. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, oramos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Essa noite nós temos uma palavra da parte de Deus para partilhar convosco. Na palavra que está na boca de Deus, a palavra que Deus colocou nas nossas bocas. Entendemos que pela fé Deus criou o mundo, chamou a existência, ordenou as coisas por meio da sua palavra. Assim sendo, Ele sustenta todas as coisas por meio da palavra. Então nós que ouvimos e da palavra fomos nascidos, somos também sustentados pela observação da mesma palavra. Então nessa noite eu quero te pedir que você abra comigo em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 12 ao versículo 14, em nome de Jesus. Amém? E amém. Ana, obrigado pelo momento da adoração. Nós vamos agora, peço que pudesses nos assistir em ler 1 de Tessalonicenses, capítulo 12, ao capítulo 5, versículo 12 ao 14.
Não vos recordais de que, ainda convosco, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 12 ao 14. Amém? 5. agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Glória a Deus. Amém? A minha tradução diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Glória a Deus. Eu quero trazer esse tópico que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria também de pedir que pudéssemos ler no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, no verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Glória a Deus. Continuando ainda. Jesus Cristo. Vamos. Continuando ainda no livro de Hebreus 13, no versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Não vos seria proveitoso. Nesse mesmo princípio, o autor da carta de Coríntios, eu subentendo que Paulo é o autor dessa carta, ainda considerado anônimo por muitos, o autor da carta de Hebreus. Lemos no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2, que também os outros tiveram no passado a oportunidade de ouvir a palavra, mas não a misturaram com fé e por isso de nada lhes aproveitou. Assim sendo, lemos também agora no capítulo 13, versículo 17, que deveriam eles obedecer, deveriam eles agir da maneira correta, da maneira honrosa, para que então, ou porque não lhes seria útil. Então, há uma correlação entre a maneira em que eu trato o meu pastor e a maneira que eu recebo a palavra. É impossível eu honrar a palavra quando eu desonro quem me trouxe a palavra. Muitos ouvimos dizer hoje que eles honram a Deus, mas não quem lhes falou de Deus. Eles dizem que Deus é Deus, mas os pastores ou os homens de Deus não são meros homens. E assim sendo, temos uma atitude ou um posicionamento que, ao olharmos para as Escrituras, o que mais interessante é que nós pegamos ou nos posicionamos de tal modo que fazemos uma separação que Deus não faz. Deus não separa a sua palavra do homem sobre quem ele colocou a palavra na boca dele. Ou seja, às vezes nós vemos pessoas trazerem uma atitude do mundo para dentro da igreja como se assim fosse da vontade de Deus. Pensando que Deus pode enviar Paulo, Pedro, os apóstolos, os profetas até eles, mas eles não se devem sujeitar a estes homens. A Bíblia diz então, Hebreus 13, 17,
obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Não lhes disse ouçam-nos somente. Disse sujeitem-se. A Bíblia diz que devemos ser cheios do Espírito Santo e no livro de Efésios, Paulo descreve 3 formas úteis de sermos cheios do Espírito Santo. Número 1, cantando e salmodiando, falando em cânticos no Senhor. Ações de graças, sermos gratos, que significa reconhecer como Ebenezer até aqui o Senhor nos tem ajudado. E o último ponto é sujeitando-nos uns aos outros. Entendendo nós que aquelas 5 noivas que eram tolas, no momento tardio, pediram às outras noivas que lhes dessem do azeite. Então, muitas vezes nós não atentamos para essa passagem como deveríamos atentar no contexto em que olhamos somente para o facto de elas terem pedido e as outras disseram não vos daremos. Mas quando foi dia, quando foi oportuno, por que é que elas não pediram? Por que é que elas não se sujeitaram às outras que tinham azeite para lhes dar? Então, Mateus 25, quando ele aborda as 5 sábias e as 5 tolas, as 5 tolas são aquelas que não se sujeitaram. Então, por não se sujeitaram, não foram cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros para serem cheios do Espírito Santo. Então, nós lemos aqui, interessantemente, Iona, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Novamente, se pudéssemos... Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Não lhes seria útil. Como não foi útil àqueles que ouviram a pregação da palavra, pois não a misturaram com fé. Então não é só o eu ouvir a palavra, mas é a atitude de fé. Um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher que crê, como disse a mulher sunamita, disse, vejo, reconheço que este é um santo ou ungido homem de Deus. A relação que ela fez com ele foi diretamente com a palavra que saía da boca dele. Ela creu, mas ela não creu só no benefício que lhe foi dado ou prometido, mas ela creu também na atitude que ela teve para com aquele homem. Então, é muito estranho ou é alheio ao reino dos céus eu dizer que eu acredito na palavra de Deus, mas não acredito no homem de Deus. Dizer que eu acredito que eu honro Deus, mas eu não honro o homem que Deus enviou. É estranho ao reino dos céus. E assim sendo, isso vai se instalando, infelizmente, no seio da igreja, numa geração rebelde, numa geração que ele decide e escolhe a quem ele vai respeitar. Mas o reino dos céus, a palavra nos diz o contrário. A palavra diz, inclusive, não pagueis o mal com o mal. Abençoa aqueles que vos maltratam. Quanto mais, então, se no reino nós somos instruídos a amar e a abençoar quem nos maltrata, quanto mais nós somos chamados a honrar aqueles que nos fazem bem. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. E o fazer o bem foi semear a palavra. Para nós, pastores, para nós em quem a palavra de Deus está em nossas bocas, não nos cansamos de fazer o bem semeando a palavra. Logo, se um cristão é instruído a fazer bem a quem lhe maltratou, quanto mais fazer bem a quem lhe fez bem. Então aqui diz assim, obedecei e sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas como alguém que há de dar conta por elas. Aqui há algo muito importante. Queridos irmãos, eu não vou dar conta pelo meu pecado na presença de Deus. Jesus já deu conta do meu pecado. Jesus já levou o meu pecado. Eu vou prestar contas pela tua vida. Lembra aquela passagem que Caim disse, Joana, a Deus, sou eu o guarda do meu irmão? A resposta é sim.
E eu vou prestar contas pela tua vida, vou prestar conta pelas almas que o Senhor encomendou, ou, como disse a Pedro, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Nós vamos prestar contas se cuidamos, se vocês atingiram o vosso chamado, o vosso potencial, se vocês ouviram a voz do Senhor, se vocês conheceram a palavra e os benefícios daquilo que Jesus fez por vocês. Os tesouros do reino que a nós revelados, o Senhor nos perguntará se nós fomos fiéis em vos transmitir esses mesmos tesouros para que vocês fossem participantes dessas riquezas do reino. Logo, 1 Coríntios 16, eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas. 1 Coríntios 16, verso 16, diz que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. 1 Coríntios 16, verso 18, falando daqueles que auxiliaram, ele disse, esses recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, aos tais. Reconhecei aos tais. Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos quais imitai, atentando a sua maneira de viver. Não contendei com eles, atentem, observem. Vejam Deus na vida deles. Lógico, não é ver a acusação, não é ver as lutas ou as falhas deles, mas vejam como eles preservaram na palavra, a palavra que eles vos deram. Vê como é que eles obedecem essa palavra, vê como é que pela fé e a obediência, a perseverança deles nessa palavra, vê como é que Deus lhes livra, como é que Deus lhes dá vitória, para que vocês se encorajem também nisso. Diz assim, 1 Timóteo 5, 17 ao 18, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Há uma ênfase nesses versículos a partir das prisões que Paulo escreveu nas epístolas dirigidos à igreja, para que não guardassem só a palavra, não guardassem só a doutrina, mas que eles guardassem os homens que lhes trouxeram a palavra. E diz, continuando nós a ler, a palavra de Deus nos mostra em Mateus 9, 37 e 38, dizendo aos discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. No sentido de que somos chamados a reconhecer os trabalhadores porque são poucos. Já são tão poucos os que vos instruem na palavra, agora preserverem-nos honrando-os. Guardem-nos honrando-os com estima. Atos 20, no verso 28 diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que Paulo está a dizer aqui é que nós trabalhando focamos-nos no dar e não no receber. Então ele está a dizer, honrem aqueles que se focaram em dar e não no receber. Continuando nós a ler, capítulo 2 de Coríntios 6, verso 1. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Os homens que vos trouxeram a palavra da graça foram os homens que vos restituíram na fé, no perdão, no temor ao Senhor, que vos restituíram na esperança. Logo, não trabalhem, não tratem isso de forma vã. Não tratem isso de forma vã porque não vos seria proveitoso. Gálatas 4:11, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Muitas das vezes a pergunta que fica é, o tempo semeado, a palavra semeada na vida do povo. Nós temos a palavra de Deus na minha boca, um programa fantástico que nós dedicamos a ensinar, a instruir-vos na palavra, a instruir-vos na revelação que Deus nos tem dado todas as noites para que vocês recebam a instrução e sejam participantes dessa graça. Agora a pergunta é, será que trabalhamos em vão?
Essa pergunta levanta-se por causa deste princípio que Paulo nos exorta nessa noite. A tratarmos, a sujeitarmos e a reconhecermos os homens que trabalham no nosso meio, nos instruindo na palavra, para que nossa obra não seja vã. A nossa dos que pregam e a vossa dos que ouvem, dos que recebem dessa graça. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 2,6. O trabalhador, aquele que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Tito, ele exorta, capítulo 2, verso 15, fala sobre isso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É claro nas Escrituras que devemos lidar com estes homens sem desprezo, sem honra, lembrando-nos das palavras que o Senhor Jesus disse: todo profeta só não tem honra em sua própria casa e na sua pátria. Então eu faço dessa pergunta essa noite. Tem de ser isso verdade na tua vida? Ou é uma escolha pessoal, consciente? Como sabemos que na casa do Senhor está escrito, existem vasos de honra e vasos de desonra. Ou é uma escolha tua ser esse vaso de honra ou ser este vaso de desonra? Não tratando a graça de forma vã, não desprezando os homens que trabalham no vosso meio com a palavra, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Esse ânimo pronto, muitas das vezes é roubado pela atitude com a qual desprezamos, destratamos os homens que Deus nos envia. Por isso é que nós lemos, eu peço, Hebreus capítulo 13, verso 17 novamente. Jonas, podemos? Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O ânimo pronto é roubado à medida que vamos gemendo, por causa da atitude com a qual somos tratados. Nós, conhecendo os princípios da unção, sabemos que a unção não flui. Sabemos que o Espírito de Deus não se move por causa da desonra. Então, uma forma astuta que Satanás tem de separar o povo da graça que Deus tem disponível é por meio de uma atitude de desonra, porque ele sabe que a desonra afeta o mover do Espírito Santo. Você quer guardar a vitória de Deus na tua vida, você quer preservar, você quer romper, você quer reter essa graça que Deus tem para ti. Não honra só no momento em que você recebeu uma coisa boa. Continue honrando. Continue honrando. Porque isso não vos seria então útil. Então a palavra de Deus ela é necessária no sentido de que, veja comigo em 1 Tessalonicenses 2, verso 9. É necessário que você entenda esses princípios na palavra de Deus. Porque a palavra ela é clara. Muitos trabalhadores hoje no reino sofrem de inferioridade, de baixa estima. Por quê? Porque homens e mulheres que se recusam a ser curados, recusam a ser sujeitos, eles na sua inferioridade, na sua baixa estima, destratam aqueles que lhes servem. Preciso de ser muito pequeno, no meu entendimento pessoal, na minha postura, para destratar alguém que me serve. Eu se destrato quem me produz ou quem me serve pão, logo eu estou-me a destratar a mim mesmo. Eu devo honrar aquele que me trouxe o pão. E a palavra é o pão, nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, no verso 29.
Colossenses capítulo 1, verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Glória a Deus. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 16, eu vou pegar neste versículo e queria entrarmos num tempo de adoração. Diz assim Filipenses 2,16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Meu conselho para ti: retenha a palavra que foi dada. Não retenha somente a palavra, mas mantendo essa palavra na tua boca, por meio da graça, por meio da humildade, por meio da atitude de honra. Não despreze o homem que te ensina. Não despreze aquele que Deus separou na sua juventude. Separou, como a palavra de Deus nos diz, que todas as tribos de Israel tinham direito a uma terra como herança, menos os que serviam na palavra. Cuidado, que não tornes vã, quer o nosso tempo, quer o nosso fruto, mas quer também aquilo que te foi dispensado. Não torna isso vão. Amém? Então nós vamos tirar um tempo em adoração, porque você não inclina o teu coração a ouvir o Senhor. Permita o Espírito Santo falar contigo nessa noite e arrancar de ti todo tipo de mentiras, todo tipo de sementes contrárias a essa palavra. Amém? Aleluia. Pai Santo, nessa noite, obrigado. Obrigado pela tua palavra. No nome de Jesus. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural.
neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, Ele se manifestará. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, Ele se manifestará. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, Ele se manifestará. Adora a Ele. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, adora Ele. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, adora Ele. Chama por Ele, chama por Ele. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, busca Ele. Oh, busquemos ao Senhor e o acharemos. Oh, se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, chama Yeshua, chama Yahweh. Busca Ele, adore. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, Ele se manifestará. Se o buscas, chama por Ele, adoremos. Se o adoras, Ele se manifestará. Se o chamas, oh, busquemos a Ele, clamemos Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, El
se manifestará. Aleluia. Glória a Deus. Nessa segunda parte nós vamos dar uma olhada, Ioana, um bocadinho agora mais enfático sobre o que é que Paulo quis dizer sobre duas palavras-chave daquilo que nós até agora ouvimos: reconhecer e sujeitai-vos. Gostaria muito que vocês pudessem, se pudéssemos ler novamente as duas passagens. Primeira do Tessalonicenses 5, versículo 12 e Hebreus 13. Primeira Tessalonicenses 5, 12 e Hebreus 13, 17. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Sim. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Então, aqui o termo interessante que Paulo usa, submetei-vos, no grego ele diz agarrem-se, ou também que significa, entre aspas, ser fraco, que na aplicação correta seria não resistam mais. Submissão não é fraqueza porque você não pode, mas é a força do coração aonde você se sujeita, se submete, onde você não resiste mais, porque você entendeu a palavra, porque você quer fluir até mesmo naquele princípio que falamos de guardar a graça que o Senhor te tem dado. Metaforicamente, sobre agarrar-se à autoridade e à demonstração, não resistir mais, não deixar de resistir. Isso é muito interessante porque no contexto que hoje nós temos sobre livre-arbítrio e liberdade de expressão, nós sufocamos os nossos próprios corações com este pretexto ao ponto de nós tornarmos-nos pessoas que resistem. Uma coisa é termos livre-arbítrio. Uma coisa é termos vontade própria, a liberdade de expressar a minha mente, e a outra é resistir. Quando é que nós resistimos? Quando nós não concordamos. Quando é que nós não concordamos? Quando nós não entendemos. Quando temos uma opinião que diverge. Logo, se eu creio na palavra, eu concordo com a palavra, logo toda a resistência deveria já não se manifestar ou não se mencionar mais naquilo que é a nossa abordagem. Então, é necessário que a gente entenda, resistir é porque eu não creio. Então, se nós olharmos novamente, por favor, Joana. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, se lês agora, se aplicares a tradução disso, obedecei aos vossos guias e sede submissos. e não os resistam mais. Imagina o que é instruir alguém que te resiste. Você está a instruí-lo contra a vontade dele. Então, imagina eu me inscrever numa faculdade, mas resistir o ensino. Por que eu estaria numa faculdade
para resistir ao ensino. Então eu devo me retirar. Ou escolher guardar o meu lugar e crescer naquele ensino. Quer consciente, quer inconscientemente, os homens contradizem-se a si mesmos, dizendo que creem, mas resistem. Amém? Então é necessário. A Bíblia diz que Pedro tinha um comportamento perante os judeus e perante os gentios era diferente. E Paulo, quando o abordou, resistiu Pedro. Não concordou com Pedro. Mas ele não concordou por causa do erro de Pedro. Então, quando um discípulo resiste quem lhe instrui, ele, além de não estar a aprender, ele está a criar divisões, ele está a abrir brechas. Então, a Bíblia diz em Neemias que os inimigos de Deus, Sambalat e Tobias, muito arderam em ira, porque ouviram que as brechas já estavam a ser fechadas. Logo, a resistência é manter portas abertas para Satanás continuar a roubar, a matar e a destruir a unidade da fé, para que os homens não atinjam a maturidade de Cristo. Logo, por isso não te é proveitoso. É necessário sararmos essas feridas no meio do corpo de Cristo para que vades crescendo na vossa salvação. Amém? Isso nós lemos aqui em Hebreus capítulo 3. Agora vamos dar uma olhada rápido em 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acatar com apreço, no sentido, na minha tradução, reconhecei. Olhando aqui para o grego, a tradução, para que possamos ter um entendimento, quando nós olhamos para o grego, para o hebraico, não é uma questão de intelectualismo, mas é uma questão de esmiuçar as Escrituras e querer entender aquilo que realmente Deus quis nos mostrar nessa palavra. Então, aqui ele, usando essa expressão, o apóstolo Paulo nos fala de ver. O reconhecer tem a ver com ver, perceber com os olhos, perceber com algum dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir. E acho que é interessante o descobrir. Porque o homem que Deus envia é um homem que Deus santificou primeiro. Olhando, por exemplo, para Isaías capítulo 6, diz a palavra de Deus que o Senhor se revelou a Isaías. E depois de revelar-lhe a glória, significa que o Senhor lhe santificou, lhe separou. Logo, Isaías é um homem que está na presença de Deus, já não é mais um homem que está no mundo. É um homem que agora o mundo não lhe entende. Jesus disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A partir do momento que representamos o nome, fomos separados. Santificar é ser separado. Os homens já não são mais compreendidos a partir do momento que o Senhor lhes tira. Então nós olhamos assim para eles, mas não compreendemos eles. Por quê? Porque agora o convívio deles é a separação com Deus. E não nos faz sentido. Então aqui Paulo está a dizer, vou usar uma expressão, estudem-nos. O reconhecer mesmo é observam, porque você não entende. Você não entende porque é que ele está a falar isso, porque a Bíblia diz que ele profetiza em parte e em parte conhece. Você assume que você entende. Mas por que é que ele está a ensinar isso? Por que é que ele está a pregar isso? Por que é que ele está a corrigir dessa maneira? Você assume que você entende. Mas ele está a dizer, presta atenção para que não te falhe nenhum detalhe, porque você não sabe, porque você não lhe entende. Porque ele próprio, que está a ensinar, que está a profetizar, ele em parte entende, mas em parte ele é guiado pelo Espírito, por águas que ele não conhece. É necessário entendermos isso. Aqui há uma outra tradução, outra aplicação que ele diz, inspeciona e examina. Como é que se examina algo? Olhar minuciosamente.
Então aquela mulher, ela olhou, viu, passou. Ela disse, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Queridos irmãos, é necessário entender. Repare o que eu te vou dizer. Alguém pregar para ti fé quando ele próprio envolvido em lutas. Alguém pregar para ti perseverança, vitória em Cristo, quando ele próprio sujeito a lutas. Um poderia dizer que é hipocrisia. Por que ele me fala de vitória se ele tem lutas? Ao invés de você descartar o facto dele ter lutas, observa bem por que ele não desistiu. Observa bem por que a luta não lhe destruiu. E você vai descobrir algo que você não tem aos teus olhos. Tendo olhos para ver, mas não entendem. Então Paulo te diz, não tratem-nos de qualquer maneira. Porque aquilo que saiu da boca, a palavra, observem porque se fez carne nele. O que te está a instruir, talvez não entendas, mas observa a maneira que ele aplica ou como ele vive, porque o que ele te ensina é fruto daquilo que se fez carne nele. E nesse sentido, então, extremamente importante você guardar esses dois princípios. Eu gostaria de pedir novamente, Joana, que lesses os dois versículos que nós lemos. 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e Hebreus capítulo 13, verso... Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Verso Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Glória a Deus. Amém e amém. Então essas duas passagens são críticas. Então, nessa noite eu partilhei contigo e com todos aqueles que nos vão tendo oportunidade de ouvir, o privilégio até de ouvir. Sejam instruídos no sentido de aprender não só a ouvir, mas a observar. Sejam instruídos no sentido de reter a graça não só pelo benefício, mas não desprezando, não resistindo mais os homens que Deus usou para trazer essa graça para a tua vida. No nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar e terminar com um louvor no nome de Jesus. Mas eu quero orar nessa noite especificamente pelos homens que nos trouxeram a palavra de Deus, para que o Senhor possa restituir gozo, para que o Senhor possa restituir refrigério sobre eles, levantando homens e mulheres que possam suportá-los na obra que o Senhor lhes mandou fazer. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite nós oramos com a confiança que temos no Teu nome. Resgata, ó Deus, esses princípios. Resgata, ó Deus, e restaura esses princípios do reino no meio do Teu povo. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo para que possas trazer tempos de refrigério sobre os Teus trabalhadores, tempos de gozo, refrigério na alma, que o Senhor livre-os de todo o peso, de todo o jugo, de toda a cilada do maligno. Por aqueles que trazem a palavra que ouviram e receberam do Teu Espírito, possam ser aliviados de toda a cilada, de toda a resistência, de toda a retaliação. Oh Deus, eu oro no nome de Jesus para que, como está escrito, fere o pastor e as ovelhas se dispersem, não seja mais uma realidade. Eu oro, Senhor, para que as ovelhas sejam retidas e agregadas para a Tua honra, para a Tua glória. Como Tu dissestes a Paulo, não temas, eu tenho muito povo nesse lugar. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo, que este não seja mais um lugar onde Satanás reina pela desobediência à palavra, pela desobediência e a resistência contra os homens que o Senhor enviou, mas que sejamos, ó Deus, um povo obediente. Então, nessa noite, sobre esta cidade, nós quebramos, no nome de Jesus Cristo, toda a manifestação de bruxaria nas mentes, pensamentos que os homens obedecem
de culpa, de inferioridade, de baixa estima, que fazem com que eles rejeitem toda forma de autoridade que o Senhor envia sobre as suas vidas. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo, como um vento é soprado, assim, ó Deus, levanta toda a poeira, arranca isso das mentes, todo espírito de desobediência, todo espírito de incredulidade e de desonra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Não se esqueça, siga as nossas redes sociais, siga também pelo WhatsApp e o nosso aplicativo no nosso website www.artfe.org. Baixe esse aplicativo, receba os instrumentos que nós colocamos à disposição para que você pudesse ser instruído, equipado, para que você pudesse fazer o que o Senhor te mandou fazer. Seja uma bênção. Tua vida tem muito valor em Cristo. Sente-se, observe. Seja um homem sábio, um homem instruído pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Iana, obrigado, que Deus te abençoe. E nós fechamos aqui com esse louvor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. 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 O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor. Digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor.